E sejam muito bem-vindos ao Pop nas Ideias, o seu, o meu, o nosso programa de cultura pop e entretenimento. Para quem, pra quem não me conhece, eu sou Pedro Ferro, jornalista, um grande apaixonado pela cultura pop, e eu estou aqui junto com meu colega, meu amigo, Edu Garcia. Como vai, meu colega? Muito feliz, muito obrigado, doutor Ferro, por me chamar aqui. Fico muito feliz, muito lisonjeado de ser o primeiro convidado. Gente, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Quem pegou a referência, né? Sobre falar sobre. E um pouquinho sobre mim também. O Ferro se apresentou maravilhosamente como incrível profissional que é. E eu não sou jornalista, gente, vou ser muito sincero. Eu sou publicitário, mas um bom apreciador de um bom filme, uma boa série, tudo aí estamos consumindo, né? Acho que Exato. essa é uma apresentação sutil. Sutil. Publicitário, é isso. Você foi muito camarada, porque eu me embolei ali no meio. Assim, Faz parte do não, processo. sim, normal. Pra quem não sabe, todo jornalista se embola no meio. Assim, o que sai no Jornal Nacional é o pessoal bonitinho, falando com toda a calma do mundo. Mas aqui a gente tá no nosso meio mais Informal. informal, Olha aí. exatamente. Muito bem com a palavra. Hoje o tema também é muito bom, né? Fiquei sabendo, ouvi ali nos fundos, na produção, que um tema Ouviu dizer, interessante. ouviu dizer. Então, gente, Pop nas Ideias. Como tá no nome, né? É um programa sobre cultura pop, entretenimento. E hoje a gente vai começar do melhor jeito possível. Vamos falar de filme de super-herói, mas, né? Todo mundo fala de filme de super-herói hoje em dia, né? E antes da pandemia, né? Parece que foi há muito tempo, mas faz 5 anos, cara. Cara, foi. Então, eu Faz fiquei. pouquinho É um tempo, fuso horário, né? Às vezes a né? gente olha e fala, meu Deus. Mas enfim, há 5 anos, 6 por aí, o pessoal falava, nossa, filme de super-herói, muito legal, não sei o que, Marvel, uau, os Vingadores. E hoje em dia, né, tipo, filme de super-herói, né, porcaria. Vamos falar sério, que hoje em dia, assim, é 880, né? Ou acerta ou erra, ou erra muito feio, ou acerta ok, né, não é nenhum grande acerto mais. Mas a gente não vai falar de, nossa, filme de super-herói no geral. A gente vai entrar um pouquinho, a gente vai um pouquinho além. A gente vai além do super nesse papo aqui. E pra dar um exemplo, cara, vamos começar com o Superman, que é o novo início da DC no cinema, que foi um bom começo. Tem gente que amou, tem gente que gostou, tem meia dúzia de pessoas ali que fala que é ruim, mas pelos motivos Errados. errados, né? Olha aí. Pelos motivos errados. Mas vamos começar por Superman, porque é interessante porque a questão de Superman, ele não é um filme de super-herói, é claro, mas ele vai além na temática porque é além de, tipo, vamos meter a porrada em vilão e vamos salvar o dia, grandes explosões e tudo mais. É bem mais do que isso, né? Concordo E totalmente. James Gunn, ele falou muitas vezes nas entrevistas dele, James Gunn, David Corensett, todo mundo falou, até mesmo o nosso querido Nicholas Hoult, né, o vilão, que Superman é mais sobre ser gentil, sobre ser legal com as pessoas, ter compaixão, né? Vou chorar aqui só de falar disso. Mas é isso que é o novo Superman. E as pessoas. Tem muita gente na internet que compara o Superman atual com o Superman do Zack Snyder. Mas algumas pessoas comparando o estilo do filme, mas. E algumas outras pessoas, ah não, mas é que o Superman do Zack Snyder chega lá e mete porrada em todo mundo, destrói a cidade, salva o dia, tá todo mundo feliz. E esse Superman salva esquilo, salva crianças, salva velhinhas. E no final não mete a porrada no Lex Luthor. Mas o cerne do novo Superman não é isso. Não é. É sim salvar as pessoas, cuidar das pessoas no nível mais subliminar possível, no nível mais íntimo possível, né? Ao invés de chegar lá, bum, bateu no vilão, tchau, vamos pro próximo. Porque o Superman, ele é esse outro tipo de pensamento, né? A gente não tá falando de um cara que ele exibe a sua força. Estamos falando de um cara que ele é naturalmente forte.
Ele compreende toda a delicadeza e que ele está num ambiente complexo, que ele não nasceu lá. Então, todo esse arquétipo do Superman, ele me vem muito com isso, de que ele compreende, a todo momento ele se segura. E que isso a gente já viu em outros arcos, os super-heróis se segurando, o Homem-Aranha no geral. Contudo, o Superman ele já é essa força extrema que a gente está falando. Então, ele se segurar, ele ter todo esse cuidado e principalmente ele cuidar tanto do próximo é importantíssimo. É importantíssimo porque reflete muito como ele é, reflete todo esse conceito de o potencial que você tem e o que você oferece ao mundo. E isso é muito legal pensar no conceito do Zack Snyder, né, com o Superman atual. Do Zack Snyder, a gente tá falando de Superman que você, por exemplo, na animação, o que você encontrava semelhante ao Superman do Zack Snyder? A gente encontrava o Superman de Superman e a Legião do Mal, em Sim. que é uma demonstração de poder. Ali é agressividade e força. Tem que se provar. Só que o Superman não é isso. O Superman não tem que se provar pra ninguém. Ele é naturalmente forte. Ele já tá lá. Ele já compreende isso. Lógico, ele ultrapassa seus limites cotidianamente. Assim como todo super-herói, ele tem seu arco. Mas o arco do Superman nunca foi sobre força. Sempre foi sobre outros conceitos que permeiam isso. É Sim. muito fácil ser o mais forte. É muito difícil ser o mais cuidadoso. E isso muito a série da Liga da Justiça, né? Que diz esse olhar do Superman. Que mostra ele como não uma força imparável, mas como um líder. E que isso é uma coisa dificultosa demais. Sim. E é uma questão que as pessoas não levam muito em consideração quando pensam em filme de super-herói, no geral. Não só no Superman, mas quando pensam em filme de super-herói. E é a questão de que você resolve os problemas na porrada. Você resolve os problemas com tiro, problema com soco, voador, artes marciais, tudo mais. E você, as pessoas geralmente não param para pensar como pode resolver os problemas só conversando. Não necessariamente só conversando, mas conversar, ter atos de carinho, de solidariedade com as pessoas. Você não sabe pelo que o outro está passando, mas ainda assim, se você chegar e ajudar essa pessoa, no mínimo que seja, né? Isso já muda alguma coisa. Né? Você não vai mudar a ordem mundial da noite para o dia, não. Mas o que as pessoas não levam em consideração, exatamente pensando aqui no filme do Superman, é você ajudando de pouco em pouco, de novo, você salvar um esquilo de ser atropelado, de cair alguma coisa em cima desse bicho, você já ajudou, você já mostrou compaixão, solidariedade. E é isso que esse Superman mostra, que a gente pode ser mais do que só, vamos resolver esse problema com tiro? Um monte de gente faz isso. Um monte de governos fazem isso. E não necessariamente você vai mudar o mundo para melhor desse jeito, entende? Assim, se você chegar, se você chegar em alguma comunidade, como chegam, né, e só troca tiro, você resolveu o quê? Você não resolveu quase nada. Você trouxe mais mortes para a região, para aquela comunidade, para aquela cidade. Mas você não resolveu o problema. Claro que resolver problema de um jeito diferente, na base da conversa, na base de ações solidárias, você não necessariamente em uma semana você vai ver resultado. Não. Mas a passo de formiguinha, você vai ver alguma coisa mudar ali. E é isso que Superman traz. Tô esmiuçando bastante, mas Justo. é o que esse Superman do James Gunn tá trazendo. Isso é muito importante, principalmente para você conseguir visualizar o tom que o James Gunn já leva para outros filmes, né? Então a Uhum. gente não tá falando apenas de Superman. A gente tá falando de várias obras do James Gunn que ele faz questão de olhar por esse outro lado, né? Não levando empiricamente a como solucionar problemas na base de o X até o Y, mas que são vários fatores, diversos fatores, que juntos conseguem adaptar uma situação. Então, o que geram também problemas, ele arquiteta muito bem. É uma coisa que eu visualizo como pô, uma referência, essa parte. Saber contar a história de uma maneira que não seja trivial, que não seja do ponto X ao ponto Y reto. Uhum. Isso é uma coisa que ele faz muito. E é muito legal. Sim, com certeza. E, cara, eu acho que
uma coisa que as pessoas, no geral, na maneira de fazer filmes, séries, a gente pensa, sei lá, os mercenários. Você assiste, tem um problema, temos os protagonistas, tem um problema, eles vão, resolvem de um jeito, ponto, acabou. É isso. Da maneira mais simples possível, você não tem que pensar muito. Né? Filme de brucutu. Filme de brucutu. Grande filme de brucutu. Mas, Muito bom. sim, muito bom, Divertido. Só. com certeza. E pensando nisso, né, outro exemplo, Thunderbolts, que também lançado em 2025. Thunderbolts ou os Novos Vingadores, você quem sabe, você quem decide como chamar. Mas Thunderbolts também não é um filme que você resolve apenas de um jeito. Do jeito tradicional, entre aspas, né? Aquele jeito de mete bomba, mete tiro, mete soco e resolver o problema. Não necessariamente. Não ironicamente, eu acho que faz muito sentido, né? Afinal, se for parar pra pensar no conceito, primeiro que já vamos compreender o cenário. O vilão. O vilão de Thunderbolts, ele é uma situação, né? Eu acho que evitando dar muitos spoilers pra quem não viu, mas espero eu que todo mundo já tenha visto, porque é um ótimo filme realmente que lançou. O vilão, ele é quase um Superman, gente. Vamos lá, vamos ser muito justos, né? Mas a questão não é nem ele ser um Superman, né? E a questão é que o vilão é a sua depressão. Sim, É mas esse é o ponto, depressão. né? O vilão é literalmente depressão, A cara. depressão de um Superman. Isso é amedrontador. Cara, eu tenho um canal que eu sigo no YouTube que é o Cinema Therapy, né? Cinema e terapia, basicamente. Bom, Que eles são dois amigos, um é terapeuta, outro é cinéfilo. E, cara, eles colocaram. Eles sempre pegam alguns filmes ou personagens pra discutir, pra esmiuçar em questão tanto de é, tratamento psicológico, por exemplo, teve um especial de Dia dos Namorados que eles pegaram alguns filmes clássicos, né, de comédia romântica, e mostraram, ó, tal casal não é exatamente um casal ideal pra você, que você 500 deva dias querer com seguir. ela. Exato, exato. Complexo. E, cara, o combate final de Thunderbolts, que não é nem aquela luta que a gente vê, tipo, sei lá, Vingadores Ultimato. Aí é um monte de super-heróis contra o vilão e seu exército. E é porrada via franca, né? Então, e é assim, apesar de um dos personagens estar espancando o outro, o antagonista, por assim dizer, mas na verdade é uma maneira que muita gente faz, que muita gente quando tá mal, né, mentalmente, de se bater. Não Sim, literalmente, mas, né, de se agredir, de dizer pra si mesmo o quanto que ela não é necessária, o quanto que ela é inútil, o quanto que ela não presta pra esse mundo. E isso realmente consome a pessoa no processo. No final, o final é de todo mundo se abraçando. E é isso que, ao- quando você tá mal, muito mal mesmo, no final você precisa de alguém ali do seu lado. Pode ser um abraço, pode ser ali pra você conversar, mas no final o que você precisa é de alguém com você pra te ajudar. Pode ser ali pra conversar, não necessariamente um psicólogo, mas pra você conversar no dia a dia sobre como foi o seu momento, como foi o seu dia, sua noite. Você conversar sobre coisas triviais. E Thunderbolts no final não é só o Bob, né? Ou como a Helena fala, Bob. Bob. É, e não é só o Bob que tá mal. Não é só o Bob que tá passando por crises de saúde mental. E Helena tá passando por depressão. O Walker também por um tipo de depressão também, né? Ele tem essa síndrome de impostor, Sim. né? Ele foi o arco dele era pra você é o novo Capitão América. Mas aí no final, não, você não é o Capitão América, você roubou, entre aspas, o título. E aí ele fica nessa crise de impostor que, tá, o que que eu sou? Pra que que eu sirvo, né? Então assim, todo mundo ali tá passando por alguma coisa. E no final a questão é, cara, saúde mental, pra você tratar, você precisa tanto de um psicólogo, mas você precisa de pessoas ali do seu lado.
Seja pra você abraçar, seja pra você só ter um papo trivial e chorar um pouco também. Importantíssimo, é importantíssimo. Eu acho que Thunderbolts, ele mostra isso, principalmente visualizando o trabalho de cada um deles, né? Porque se for parar pra pensar nos integrantes, são pessoas variadas, mas que o conceito é sempre o mesmo. Pessoas que resolvem as coisas na porrada. Pessoas que sempre encararam a vida de frente. Uhum. E que é aquilo, a gente sabe, a vida não é exatamente uma maravilha. Dificilmente a vida é tranquila e a gente tem que encarar várias coisas. E isso cansa, isso leva, isso gera cicatrizes. E isso o filme mostra muito. Não de uma maneira melodramática, mas de uma maneira agressiva. A solução deles realmente é um pensamento tático. É para resolver coisas. Mas coisas que eles já têm experiência. Tudo que é novo é complexo, logo demanda de um novo pensamento. E às vezes não é legal pensar. Né? Você só quer viver, você só quer passar um momento e ir resolvendo de um em um. Então, às vezes, você faz escolhas para limpar o seu passado, várias questões, né? Mas eu acho que essa parte de, principalmente, manutenção do seu ambiente, né? Um ambiente para desenvolver uma saúde mental melhor, é importantíssimo. Não tem como. E a gente não fala exatamente de um ambiente saudável, você não tem que fugir de onde você tá. Você Uhum. tem que fazer com que o que tem ao seu redor que você consegue seja produtivo. Porque eu acho que isso também é outra coisa. Né? A parte mais fácil é virar e falar assim: ah, pô, eu estou sofrendo muito aqui. Eu vou embora para um lugar que ninguém me conhece. Vou fugir. Fugir nem sempre é a solução. Sim. É compreender e olhar o seu ambiente, visualizar qual é o problema, mas tentar solucionar de uma maneira passível e que seja realista. Né? Não ficar nesse utópico de, não, tem uma solução no fim do túnel. A primeira solução é você dar um passo. Exato. Pro fim do túnel, lógico. Mas andar e andando de passo em passo. Exato. E para chegar no fim do túnel, não é necessariamente, não é exatamente fácil, né? Como você já falou, não é fácil e, né, a vida não é fácil. Não é como em qualquer filme que você não tem um problema, você arranja uma maneira de resolver e pronto, tem os créditos ali e acabou. Não, sua vida, você exatamente não sabe quando vai acabar, mas algumas a sua vida composta de várias histórias. Então, assim, se você chegar no final de uma história, não vai ter os créditos bons, você vai ter o final feliz da sua vida, não. A sua vida é composta de vários problemas. Você vai ter vários finais bem pequenos ali que você não vai ver os créditos, por assim dizer, né? Mas para chegar, né, você passando por um grande problema como esse, como uma crise de saúde mental, você realmente precisa de, pelo menos, você liga pro teu amigo, sei lá, você pode ligar. Qualquer momento do dia, liga. Oi, você tem 5 minutos, 8 minutos pra conversar comigo? Só isso. Isso já ajuda um pouco. Não vai resolver todos os mais uma vez, não vai resolver todos os seus problemas, mas de pouquinho em pouquinho você chega lá. Justo. É isso aí, concordo totalmente. E pensando em problemas que, mais uma vez, vão demorar pra se resolver, temos um filme que aborda bastante isso, que é Pantera Negra. Hum, ótimo filme. Filme incrível, incrível, trilha sonora sensacional, história envolvente, personagem principal, ator principal, pô, Chadwick, sensacional, um grandíssimo ator. Por favor, Ferro, destoe seu conhecimento e seu pensamento. Olha, né, eu genuinamente não. Quando eu assisti pela primeira vez, eu não tinha ideia de quanto que esse filme ia tocar em várias feridas da comunidade afro-americana. E não necessariamente só dos Estados Unidos, mas do mundo mesmo. Questão de luta social, questão de. Na época, estava tendo bastante discussão sobre imigração na Europa, mas né, isso não é uma coisa pontual. Sempre aconteceu, continua acontecendo e vai continuar acontecendo se a gente não. Se todo mundo não tirar a bunda da cadeira para resolver questões de várias questões, não é só uma. E discute questão de imigração, questão de luta social, racismo principalmente. Eu não. Assim, em 2018, você esperava que em algum momento a Marvel fosse
tocar em algum assunto social forte. Cara, de 2008 até 2018 era só. Temos aí o Homem de Ferro, Thor 2. Thor 2. Temos o Homem de Ferro, temos Thor 2, chega o super-herói, bate no vilão, acabou. Não tem. Começou a ser complexo com o James Gunn. Começou a ser complexo com o James Gunn. E Pantera Negra foi aquele chute na cara pra muita gente. Porque esperava, temos Pantera Negra, um baita super-herói, com certeza. Mas quando começou a discutir tudo aquilo, começou a discutir questão de racismo. Killmonger, em vários momentos, joga na cara um monte dessas questões, questão de a cena do museu quando ele é introduzido. Legal, todos esses artefatos foram, todos eles foram roubados, né? Não é uma conquista dos ingleses, não é uma conquista dos portugueses, espanhóis, foram todos roubados. É muito comum, né, a história, principalmente americana, inglesa, ela ser a base dessa colonização do próximo, né? Ser Exato. um acúmulo de conquistas. Mas o que essas conquistas são? Quem eles estão destruindo, né? Uhum. Que histórias eles estão interferindo? E por que eles se visualizam, né, nesse lugar de grandiosidade? De quem que eles estão tirando isso? E Sim, isso é importantíssimo discutir. exato. Muita coisa, várias vezes já trouxeram isso em algum momento, em alguma discussão, que o quanto que tem do Louvre é da França. Pô, quanta coisa é do Egito. Egito, África, pra quem não sabe. Quanta coisa que Napoleão e trocentos outros exploradores chegaram em países mais pobres, pegaram. Tá aqui no Louvre, gente. Olha que lindo, maravilhoso. Foi você que fez? Ou foi você que roubou? História é contada pelo mais forte, né, Exato. normalmente. A história é contada pelos vencedores. E, e também, mais uma vez que o Monger traz de vocês são uma nação, Wakanda é uma nação super poderosa. E o que ela tá fazendo para ajudar os seus semelhantes ao redor do mundo? Isso é um negócio muito interessante que a gente consegue visualizar isso até no Vingadores já Guerra Infinita, que é vilões com ideais que fazem sentido, que são ideais além da quero conquistar, quero dinheiro. Não, eles têm ideais fortes que regem eles. E principalmente, não são ideais considerados errados pela grande maioria. Hum, Pelo contrário, eles estão lutando pelos valores deles. E os valores deles são muito bem compreensíveis. sim, Então, exatamente o que você comentou do Killmonger. É algo que tá com ele, é uma dor dele. Ele quer uma solução que ele visualiza como problema e que ele está correto. sim. Então é muito importante, né, visualizar isso. E que depois a Marvel foi introduzindo isso de melhor maneira. Mas obviamente porque tinha uma referência muito bem estruturada como Pantera Negra. Exato. Também tem algum momento no começo do filme, não lembro qual que é o nome do personagem, mas interpretado pelo Daniel Kaluuya, de Korra, Sim. no qual que não sei quem que aborda essa questão, mas questão dos imigrantes. Ele fala, pra que eu vou me importar com os problemas do pessoal fora das nossas fronteiras? É um negócio que muitos países poderosos fazem. O problema não é meu. Quando está fora da minha fronteira, o problema não é meu. E assim, quando chega um imigrante, qual que é a solução de certos países super poderosos? Expulsa de novo. E aí, as pessoas estão indo para o seu país para ver se conseguem um estilo melhor de vida. Conseguir ter uma vida, basicamente. Você chega lá e eles chegam até aí, você manda seus soldados só para expulsarem, agredirem, matarem. Enquanto, né, há muitos anos, e ainda hoje, né, eles mandam tropas para esses países e mandam destruir tudo, porque, não, a gente tem o poder, né? Muito complexo dessa parte territorialista e principalmente não é algo novo, né? Não é. Nunca foi, nunca vai deixar de ser. Território é uma moeda que nunca vai acabar. Enquanto houver diferenças, sempre vão gerar novas diferenças, né?
E essa parte, principalmente, de conseguir compreender a dor do outro. Isso é uma questão que a gente já conversou aqui de dois, estamos no terceiro filme diferente, mas, novamente, muito difícil ver a dor do outro, né? Desde a parte de compreender o que é uma gentileza e o que não é, desde compreender a parte da saúde mental, novamente a gente sempre esbarra. O próximo, a gente não vê o próximo, a gente não sente culpa por várias questões. E isso falta, né, o coletivo. Isso quebra o coletivo. Exato. E, né, pô, quantas lutas sociais quantas pessoas, né, diariamente, quantos grupos tentam diariamente se mostrar, né, e se mostrar os seus problemas e são rechaçados, né. Poxa, eu falei da questão de você levar tropas, levar polícia, um esquadrão para uma comunidade mais pobre. E tem pessoas que vão para a Câmara de Vereadores, vão para o Senado, vão para qualquer instituição governamental para falar sobre como eles estão sendo oprimidos, como eles estão sendo chacinados. E ninguém dá ouvidos. Uma ou outra pessoa dá ouvidos. E né, geralmente a população negra, né? Exatamente. Porque há muito tempo aqui no Brasil, né, quem, quem tinha o poder bélico não eram, não eram os negros, né? A história, ela normalmente vem com poucos dados, né? Como a gente falou, a história vem dos vitoriosos. Então é muito fácil jogar essa falta de apatia pelo próximo no passado, né? E não Uhum, se responsabilizar por isso. sim. É muito ruim, é muito ruim. Mas principalmente é compreender que se aconteceu no passado e estamos buscando mudança, tem que aprender com o passado. Exato. Não é só fingir que não aconteceu, né? Compreender, entender e mudar. Não dá para ter um futuro que a gente pense no coletivo sem buscar essa mudança, né? Sem Uhum, ter essa visualização. isso. No final, o Pantera Negra tem aquela discussão com o pai dele no pós-vida que, né, dele ter que aprender com os erros dos outros reis, que simplesmente ignoraram questões importantes, ignoraram o povo deles, mesmo que esteja fora de Wakanda, eles ignoraram pedidos de ajuda. Beleza, eles não necessariamente vão fazer que nem o Killmonger, mandar tropas para outros países, matarem todo mundo, mas eles têm o dever de ajudar. E no final, o grande arco do T'Challa é aprender com os erros dos reis anteriores, do pai dele, do avô dele, também aprender com o Killmonger, que é um cara muito extremista, mas em certas questões, mas ele estava certo em muita coisa. Isso é interessante também olhar quando a gente pega ainda um lado do Thunderbolts, que você comentou do falso Capitão América, né? Uhum. Porque na série, né, do Soldado Invernal e do Falcão, fala muito sobre essa questão dos curdos, né? Porque acontece pós-Guerra Infinita, então depois dos 5 anos sem ninguém, as pessoas voltam e as pessoas que tinham casa perderam suas casas. Cria-se uma nova situação, cria-se um novo pessoal. Um pessoal sem casa, um pessoal sem perspectiva, um pessoal que tinha, perdeu e perdeu novamente, de uma maneira totalmente sem um porquê, sem um motivo, só perdeu. Sim, E aí como é que a pessoa lidar com isso? Principalmente se ela não tem apoio. Se os exato. países se viram contra ela, né? Olham pra ela e falam tipo assim, não é problema meu. Mas o que aconteceu, né? Mesmo que não fosse culpa sua, se você não tentar ajudar, não tem o que fazer. Sim, As pessoas vão se rebelar e vão gerar uma dor em relação a isso. Então é importantíssimo ter esses olhares e às vezes realmente o impacto de uma maneira impositiva vai dar esse olhar que às vezes de uma maneira é, até meio trivial não consegue, né? Então quando o Killmonger veio com essa questão, eu já ouvi pessoas pensando tipo, nossa, mas ele poderia ter chego de uma maneira mais leve e tal, é muito extremista realmente como você disse. E eu acho que não, na real, ele tem que ser mais agressivo e impositivo. Porque ele já deve ter tentado. Ele deve sim, ter visualizado que o que ele estava fazendo não tinha tanto impacto. Então ele buscou resultados. exato.
você pode muito bem chegar de uma maneira mais branda para apresentar o problema, apresentar a sua problemática. Mas, né, isso tá certo, né? Mas em certas questões, em questões muito urgentes, eu acho, que você não... Beleza, você pode apresentar de um jeito mais brando, mas você tem que ir querendo resultado imediato. Beleza, pode não ser imediato, mas você buscar uma solução que possa suavizar um pouco, já meio que imediatamente, e ir buscando outras maneiras para ir solucionando os problemas gradativamente. Assim, pode não, quer dizer, seja agressivo, mas não o suficiente para alguém sei lá, te olhar como vilão? Não sei. Isso é interessante, principalmente pensando já no próximo tema que a gente vai discutir, né? Uhum. Porque a gente tá falando, por exemplo, de um mal iminente, né? Quando a gente fala de Quarteto Fantástico. Quarteto Fantástico que a gente vai falar agora, né? O de 2025, deixando Sim, bem claro. deixando bem Que claro. os outros é. Teve o É. filme de 94 que nunca saiu, o de 2005 que É. é o mais decente de todos. Sim, É o eu mais concordo. decente de todos. O de 2007 que aí. Em 2015 ele foi um desastre, meu. O de 2015 a gente não conta como Quarteto Fantástico. Eles, Aqui, eles são alguma coisa. alguma coisa. Porque no final nem fala o nome deles, né? Então É, é uma boa ideia. E é aham, isso. é Morreu. isso. Mas o Michael B. Jordan tá lá. Olha aí que coisa. Nossa, Killmonger tava tentando ainda, tá Ele certo. tava tentando. Ele não tinha nem barba nem. É, não, era. Nossa, ele tava jovem, né? Ele É, tinha feito só Poder Sem Limites ainda. eu acho que era. É, porque ele tá em Poder Sem Limites. Eu lembro. Cara, eu Ele apaguei ele tá, ele totalmente demais tá, do filme. ele tá muito jovem naquele filme, ele tá bem Nossa. semelhante, porque realmente outra, depois do Creed, não dá, o cara É, muda mesmo, fica sim. outra coisa. Mas falando do Quarteto Fantástico, 2025 no caso, estamos falando de uma família contra um mal iminente, Uhum. nós estamos falando de uma solução, né? Estamos falando de encarar da melhor maneira o que pode ser feito. Então, quando a gente pensa, por exemplo, no Galactus, é uma força iminente, não dá pra você matar, não dá pra você acabar com ele. Você tem uma solução paliativa, Exato. mas a longo prazo ele vai voltar. Ele é um problema. Ele a longo prazo vai dar um jeito de conseguir o que ele quer, porque ele é infinito. Uhum. Não tem solução. E né, a gente vê que nesse mundo, né, do Quarteto Fantástico 2025, eles são a solução para o mundo. Eles resolveram muitos problemas daquele mundo deles, né? Tanto questão de infraestrutura, algumas questões, não vou nem aprofundar porque eu não sei quais questões, mas acho que questão tipo orfanatos, essas coisas, questão de crimes, eles resolvem crimes assim, porque o Reed é muito inteligente, ele é, bolou toda uma estratégia para pegar todos os grandes chefões do crime. Eles são uma grande família que resolveram boa parte dos problemas do mundo ali. Eles estavam nas Nações Unidas. Eles não são uma nação, eles são quatro, mas ainda assim eles são uma grande força nas Nações Unidas. Isso é muito legal visualizar, principalmente como a Sul tem esse impacto, né? Uhum. Ela é esse lado diplomático, ela é esse lado de olhar para dentro e olhar para a família, olhar para o coletivo, né, Sim. que a gente está falando até agora. Então é importantíssimo pensar nisso, como o olhar vem do afeto, e esse afeto, às vezes ele não é. Você não está pensando no próximo como se você pensasse na sua família, mas a sua família te dá força para você pensar no próximo. Sim. E o Quarteto Fantástico é muito sobre família, né? Porque no final é o Quarteto Fantástico, E mas alguma coisa. é alguma coisa, né? Eles são fantásticos? São, né? Tá no nome. Um se estica, outra fica invisível, faz escudos, outro pega fogo, outro é feito de pedra. Mas no final eles são uma família, né? São dois irmãos, né? A Sue e o Johnny. O Reed casado com a Sue. E o Ben, que é quase o irmão do Reed, né? E apesar deles estão ali salvando o mundo, tanto os Estados Unidos quanto outros países, pensando em soluções, né? Por exemplo, o Galactus, que a gente pode até pensar que pode ser como um câncer, não, porque ele é a morte, né? Não um câncer, mas ele é a morte. Ele é a morte daquele mundo, dos mundos, né? E como você falou, a gente pode muito bem
pensar em tratamentos contra o câncer para reduzir o câncer e te dar mais tempo de vida. A gente tem remédios para resolver muitas questões, né? Remédio para resolver problema no pulmão, para se você está com falta de algum nutriente no seu corpo, né? Vacinas para você eliminar vírus, né, que entram no seu corpo, mas no final você está estendendo a vida, né? E eles são uma família e no final também são os cuidadores do mundo, né? São os cuidadores. Eu vejo muito que é porque eles têm esse complexo relacionamento entre eles. Então, a Uhum. partir do momento que você consegue encaixar eles, você encaixa o resto do mundo, Sim. né? Muito se explica principalmente de quando eles têm atrito com o próprio público, né, com as pessoas. No momento de ápice do filme que há aquele questionamento, a gente vai abrir mão, escolha que tem que ser feita no filme. Não tem uma escolha ali no meio. É. Eles sabem a necessidade dos dois lados e eles sabem o que eles vão fazer. Uhum. O que eles precisam é de paciência e colaboração. Não Sim. precisam de aceitação. E isso acho que é esse lugar, né? De às vezes você não ter que falar, eu vou fazer isso, eu vou impor isso. Não. Temos um meio termo. Dá pra fazer o melhor pra todo mundo. Sim. É só as pessoas compreenderem que isso tá sendo buscado. Isso realmente é muito que mostra no Quarteto Fantástico. E também na nossa outra grande família, né? Que também de heróis incríveis. Que tem teve um filme recente, né? Os Incríveis 2 só. Exatamente. Mas eles são bem mais intimistas os Incríveis porque é uma questão de realmente é a família. A família não diferente do Quarteto Fantástico que é a família, mas é serem os cuidadores do mundo, né? Que de novo, essa questão de cooperação que você falou, que, né, volta com todos os outros filmes que a gente falou que para a gente conseguir chegar num bom resultado é necessário cooperação. Então, independentemente se você é de uma família, eu sou de outra, se nós somos de um grupo e há pessoas que são de outro grupo, ainda assim, todo mundo aqui tem cabeça, tronco, dois braços, duas pernas. Alguém pode muito bem, mas eu não tenho uma perna. Beleza, mas ainda assim você é uma pessoa. Você pode ser diferente fisicamente, mas ainda assim somos todos um povo só. Sim. Beleza, eu falo português, fulano fala inglês, outro fala russo, e ainda assim somos um povo só e sem a cooperação a gente não chega em lugar nenhum. E ficar nessa de, esse é um outro povo, esse povo é menos do que eu. E portanto, vou roubar a cultura deles, os recursos deles, e me apropriar dizendo, olha só o que eu criei. Não. E, né, essa questão de cooperação, apesar de não sermos, né, família, todo mundo, mas ainda assim somos um povo só. Sim. E, né, questão de a gente pensar numa família só ajuda a gente a entender o todo, né? Aí coloca o Quarteto Fantástico, a gente consegue entender o todo, que é o mundo inteiro. Os Incríveis a gente também consegue entender o todo, que é essa questão familiar de temos aí um pai que tenta ser o protetor, provedor, no final beleza, ele é protetor, mas não essa figura protetora, mas no final ele não pode ser o único que vai fazer isso. E ele pode muito bem assumir esse papel em algum momento. Só que ele não vai ser esse protetor o tempo todo. A Mulher Elástica também é uma protetora, é um estrategista. é, os filhos também são, apesar de ainda muito jovens, muito imediatistas de certa forma, né, porque são crianças, querem fazer. O Flash é esse exemplo, né? É um menino que quer fazer as coisas rápido, resolver tudo rápido. É a E essência dele, é a né? essência dele, né? Mas no final, é essa essência de muita criança e adolescente, não é? Sim, o Você, imediatismo é. quantas vezes você, quando era criança, você não, sei lá, quando você ficou gripado, você queria, eu quero ficar bem logo pra poder, sei lá, voltar a brincar com os Não tem amigos. nem que ser quando era criança, não. Aham. Toda vez que, tipo assim, pô, eu peguei um resfriado ou estou espirrando, eu fico tipo assim, cara, ontem eu tava bem.
Hoje eu não tô. Nossa, ontem eu tava bem. Nossa, ontem eu respirava. Meu Deus. Meu Deus. Por que amanhã eu não posso acordar É. bem de novo? Aí eu fico tipo, nossa, algum dia eu vou voltar a respirar normal, né? Né? É, aí passa uma semana e você fica tipo. Não, ainda não. Ainda não. Contando os dias. Mas. No final é isso. Os incríveis, Quarteto Fantástico, mostram que, assim, né, essa pequena parcela, esse pequeno grupo, né, tem as suas particularidades, mas todo mundo trabalhando junto, com as suas particularidades, a gente consegue chegar num bem comum e resolver nossos problemas. Sejam esses problemas grandes ou pequenos. E não necessariamente grandes tipo, né, um Galactus ou o Síndrome, né, com os robôs dele. É uma questão de, bom, vamos todos chegar no meio termo aqui, nós como família, nós como grupo, e resolver esse problema que sejam os nossos conflitos, as nossas diferenças, que as nossas diferenças vão nos tornar algo melhor. Só queria trazer um adendo de que é também interessante ver o contraste dos ambientes. Afinal, no Quarteto Fantástico, eles são uma família que cuida do mundo, enquanto nos Incríveis, eles são uma família que querem proteger o mundo. Uhum. E eles não conseguem, né? Porque, querendo ou não, tem toda aquela questão de que os heróis são ilegais no país, no mundo deles, né? No universo deles. Então, imagina isso. Você quer fazer o bem pro próximo, mas ele não te vê como salvador. Ele te vê como um estranho, uma pessoa que tá fazendo além. E que Sim. principalmente coloca os outros em risco. E as pessoas acham que é normal certas situações. Então é até interessante, eu tava vendo isso hoje. Como é estranho aquela cena da mulher elástico no carro. Ela tá passando, vendo as pessoas ali agradecendo ela pra chegar, pra ver o novo metrô e tal. E aí tem uma criança lá com uma plaquinha, e a criança toda feliz. Aí vira a plaquinha e tipo assim, o vilão ainda tá solto. A plaquinha não é, ai, mulher, acho que eu te amo. Não, é, o vilão ainda tá solto. Porque é aquilo, por mais que eles estejam fazendo aquilo de pura vontade, não tem responsabilidade nenhuma, se eles se colocaram nessa situação, a sociedade cobra, né? Sim. E principalmente, se há algum dano colateral, eles cobram. Exato. Acho isso muito interessante como o universo dos Incríveis, eles são muito mais empíricos em relação a isso, né? A esse fato. Diferente do Quarteto Fantástico, em que as pessoas buscam respostas sim, mas tentam ser mais apaziguadores, no dos Incríveis não. Tem esse peso, né? Toda essa história por trás que eles ainda não exploraram muito, Uhum. mas que mostra como a sociedade, às vezes, nem sempre quando você quer fazer o bem pro próximo, ela consegue encarar isso como um bem, Sim. né? Às vezes você estende o braço e ela quer o corpo inteiro, ela quer mais. Exato. Porque é aquela coisa de, né, pensando de, eu trouxe aqui uma solução, mas a solução não vai resolver tudo. Mas eu trouxe uma solução para tal problema. Vai ter gente que vai olhar e falar, beleza, mas cadê o resto? Assim, o resto do quê? Né? Eu trouxe só, isso aqui é o aperitivo, por assim dizer. Isso é só a entrada. Ainda tem mais por vir. Você só tem que esperar. Porque se a gente chegar assim de, então, tenho toda a solução aqui. Todo mundo queria que, né, num estalar de dedos, a gente resolvesse tudo de um jeito só. Você tomasse uma vacina e você é imune a tudo. Não. Nosso corpo não aguenta nem. Imagina, né? Nosso corpo não aguenta muita É. coisa. Imagina colocar um líquido no teu corpo que. Com a quantidade de anticorpos que isso aqui vai ter. Vai te sobrecarregar. Isso é um exemplo mais genérico que eu posso trazer aqui, mas. É, mas no final é isso. As pessoas atualmente estão trazendo soluções para problemas, soluções pequenas. Porque, né, o problema é grande. O mundo é grande, todos. E no final o problema do mundo, que é mais de um, são grandes. E é interessante pensar nisso também, porque aí a gente já entra pro nosso próximo filme, né? Hum. Que é a compreensão de que tá tudo bem a gente não conseguir resolver tudo, Sim, né? Então, já dando contraste com aquele primeiro filme que a gente comentou do Thunderbolts, ok, as coisas acontecem, as pessoas erram, coisas acontecem. Mas às vezes entender até onde você pode fazer algo. Entender que você fazer algo já é melhor do que não fazer nada. uhum, Muito importante. Mas
não se cobrar por não fazer mais, por entender que há um limite. E principalmente não se desgastar para tentar fazer além disso. Porque às vezes realmente a pessoa pode olhar e falar: ah, mas você fez porque você quis, né? né? É interessante pensar isso, por exemplo, no Homem-Aranha no Aranhaverso, que a gente também consegue visualizar isso, né? Essa parte, tipo assim, não, mas, pô, ele tá ali querendo ajudar, ele quer resolver a situação porque ele consegue ajudar e resolver certas coisas. Mas, se uma coisa tá cotada para acontecer e isso vai causar mais situações, é uma escolha você ajudar ou não. Uhum, E às vezes ajudar pode ser um problema. sim. Mas tem a questão do o Miles, né? Que ele tem essa. Ele vê o Peter, né? Como esse grande herói, né? Que o cara que salva constantemente Nova York, que já salvou várias vezes, e ele tá assim lá em cima. Pra ele, pro Miles, o Peter é aquele grande herói. Mas, né, quando ele finalmente, né, entra nesse mundo, ele percebe, né, ele tem esse grande arco no primeiro filme de, tipo, entender como que é esse mundo. Entender como que é ser um Homem-Aranha, né? Como ser esse herói, né? E aí, né, tanto nesse quanto no outro, ele vai percebendo como que o quanto ele consegue. Porque ele como indivíduo, eu, você, todo mundo, a gente consegue fazer até um determinado momento. A gente consegue ajudar até um ponto. Depois a gente não consegue mais. E não é porque nós somos menos, porque a gente não fez o suficiente. Não, porque nós temos um limite. Eu tenho um limite, você tem um limite. Miles Morales, apesar de ser um personagem fictício, ele tem um limite. Peter Parker também tem um limite. Aí vão colocar qualquer pessoa aí os famosos. Qualquer famoso pode muito bem vou participar de um grupo de ajuda aqui para ajudar determinado grupo que está sofrendo. Essa pessoa está fazendo aquilo, mas ela tem um limite. Ela vai conseguir ajudar até um ponto. Ela, junto com outras pessoas, consegue ajudar até um outro ponto maior, bem mais acima. Mas, de novo, todos têm um limite. Mas é aquela coisa, o indivíduo tem um limite de conseguir ajudar, mas como você disse, o pouco que a gente ajuda já faz a diferença. E aí, tendo um conjunto, faz uma diferença ainda maior. Por aí vai. Exatamente. E acho que principalmente como você comentou da parte do autoconhecimento, né? De encontrar a própria identidade, como isso é importante e é algo muito latente, né? Quando a gente olha principalmente para o Morales, pô, ele em si já se espelhava de uma grande imagem, tinha ali uma grande sombra, e ele começou a entender que realmente ele tinha habilidades únicas e próprias, mas que não estava se reconhecendo de início, né? Então tem Uhum, toda essa questão de, tipo assim, tem grandes ícones perto dele, ele tá ali, ele tem que fazer, mas ele se vê como um fardo. Então, acho que às vezes, quando você tá num ambiente e você ainda não conseguiu entender a sua função nesse ambiente, você meio que mascara o que você tem de habilidades, sim, né, para poder fazer. E isso a longo prazo é prejudicial, porque você não consegue visualizar seus próprios potenciais, né? com certeza. Então, o autoconhecimento também vem muito disso. De você compreender que, às vezes, o que o próximo faz, você não tem que fazer. Você tem as suas próprias metas, você tem as suas próprias conquistas, mas principalmente, você deve buscar o que faz melhor para você e que funcione no ecossistema junto. Exato. Então, cada um tem a sua função, né? Uhum. E isso aí que você falou dá um gancho pra Jessica Jones, que foi uma série que. A primeira temporada, no caso, não necessariamente a série toda, mas a primeira temporada é muito sobre abuso, né? Jessica Jones, ela foi abusada, né? De uma maneira fantástica ali de um cara que, né, com seus poderes psíquicos, convence ela a fazer tudo, né? Que ele quiser, mas ela foi abusada. Isso fica até que nas entrelinhas, mas também de uma maneira bem escancarada às vezes, do quanto que ela foi abusada, fisicamente, emocionalmente, e, e ela, né, bem no comecinho, ela vê uma outra pessoa que tá passando pelo mesmo que ela, mas ela consegue, de novo, ela consegue ajudar até certo ponto, mas tem coisa que tá acima da gente, não porque, de novo, não porque a gente é menos, sim porque nós temos um limite, a gente consegue ajudar até um ponto. E ela não consegue ajudar essa moça tanto porque, né, tem
as maquinações do vilão ali, que tem um grande plano ali, mas no final ela conseguiu ajudar até um ponto. Ela teve sucesso, se você olhar a grande imagem, não necessariamente, mas pontualmente ela conseguiu até certo ponto. Isso é importante para ajuda da personagem que ela ajudou, para a jornada dela, pessoal, que, né, claro, até o final da temporada ela tem essa jornada toda de lutar contra o abusador, né? E essa personagem que passou pelo mesmo que ela ajudar, pelo menos ali no começo, isso já foi um grande passo para ela superar isso. É uma grande luta, que física, emocionalmente, de várias maneiras, é uma grande luta para ela. E não acaba, né, como um grande filme de super-herói que tira porrada e bomba. É muito mais algo interno. Que, né, ela foi externalizando a partir das pessoas que ela teve, que ela ajudou e que ajudaram ela. É essa via de mão dupla, né? Exato. Isso é muito importante. Você cria uma rede de apoio e, principalmente, compreender o que te faz mal, né? Coisas ruins que vêm do ambiente, tudo isso é importante de se visualizar. Porque, querendo ou não, é como você consegue ver que o que você está fazendo às vezes não é benéfico, não é bom. E às vezes a gente vai numa intenção de, vou fazer algo porque eu visualizo como algo positivo. Mas depende muito das influências que você tá, depende do ambiente, tem várias variantes de cada coisa. Eu acho que isso é uma coisa também muito importante se falar. O bem e o mal, ele é uma coisa muito fluida, né? Dá pra Uhum. falar. Então é importante visualizar isso, que às vezes a gente vê algo como algo benéfico, uma pessoa incrível, uma Não é tudo referência. preto no branco, né? Exatamente, o mundo grande parte é cinza. Uhum. E a gente não sabe de grandes coisas. É só lembrar da parte que a gente comentou sobre Pantera Negra, Sim. né? Os grandes vitoriosos, tem museus, tem tudo, vangloriam a história. Mas que custo que foi isso? Exato. Como é que eles são os grandes heróis disso daí, sendo que... Essas grandes figuras. Exatamente. E falando de grandes figuras, vamos falar de uma série maravilhosa. Eu gosto muito. Foi decaindo com o tempo, Foi mas decaindo, mas a próxima temporada promete muito. promete. Eu acho que, né, The Boys é uma série que não fala só de uma coisa, né? Tem abuso, tem machismo, fascismo, tem racismo, É tem incrível, é um prato todos cheio. os ismos, É né? um prato cheio. É um prato cheio que não necessariamente cada temporada, mas todas as temporadas tem muito disso e, né, eles satirizam bastante, né? E são muitos tapas na cara também. A segunda temporada teve muito essa questão de fascismo, neonazismo, é, né, a personagem, a antagonista que ela fala as pessoas não gostam da palavra, do o que me define, né? Mas elas gostam do que eu falo. E é por isso que, né, a gente vê tantos conservadores, de certa forma, né, para ser mais brando, né, neonazi, né? É por isso que a gente vê É, tantos grupos exatamente. neonazis hoje em dia achando que não, mas olha só isso daqui. O seu discurso tem todas as pompas, tem lacinho, perfume, coisa linda e maravilhosa, mas no final é uma podridão desgraçada, amigo. É que tem cara, tem cheiro, tem sombra, tem formato. Uhum. Mas não é. É? Porque não, você tá vendo errado. São suas ideologias, nossa. Não, as pessoas elas acham que conseguem ludibriar Sim. certas coisas. E como a gente disse, lógico, o mundo, grande parte, às vezes é cinza assim. Mas o preto no branco, às vezes, dá pra perceber que tá um pouquinho É, escancarado, algumas né? coisas são um tanto quanto óbvias, assim, né? Exatamente. Eu gosto de lembrar muito, por exemplo, do pessoal que, por exemplo, vê grandes indústrias como referências de ideais e tal. Tipo, nossa, a Apple é revolucionária, pensa no futuro. Uma empresa capitalista que visa dinheiro. Ai, Exato. mas ela faz isso. Empresa capitalista. Que Ai, mas visa dinheiro. Elon Dinheiro, Musk, dinheiro, dinheiro. dinheiro. Cadê a novidade nisso, né? Exato. E até um fato curioso, só por questão do o tema do abuso. Por incrível que pareça, a atriz que faz a Starlight, a Erin, Nossa, pior que Eu sou. lembro que o sobrenome dela é Moriarty.
Acho que é a Erin Moriarty mesmo. Né? É, que no primeiro episódio ela faz uma aparição em Jessica Jones. Ela é a menina que a Jessica Jones tem que ajudar, Olha aí, né? É, crossovers da vida. né? E, curiosamente, a personagem também passa por um abuso, principalmente ali na primeira temporada. É, isso é É, bem complicado. mas, mais uma vez, a atriz, com toda a força, tocou num assunto bem delicado e mostrou certas formas ali de combater os abusadores e superar, de certa forma. Ser uma figura que é um exemplo contra o abuso, né? Da maneira Da dela, do maneira cenário dela. que ela conseguia, né? Exatamente. Tentar se adequar e gerar algum tipo de resposta, principalmente. Uhum. Exato. Assim, The Boys é cheio disso. Apesar das imperfeições, ainda assim achei eles cutucam muitas feridas. The Boys é aquele grande chorume da realidade, né? A É. gente gosta de visualizar porque ele é um extremo de algo muito real, muito palpável. Uhum. Então, é a única parte lúdica são os heróis. O Sim. resto é praticamente um enredo de uma semana normal, né? Esse que é o pior, não é uma novidade, é só tipo assim, vamos dar poder para uns 3 atores aí, 5 atores têm poder. Acabou, é The Boys, basicamente. Exato. É só, assim, você não precisa de um superpoder. É só dar dinheiro. Também tem essa, É só dar dinheiro. Acabou. tem essa. A gente não precisa de super força, voar e não sei o que. Só dá dinheiro. Acabou. Você, com esse tipo de poder, você já vê como que a pessoa é de verdade. Poder é poder, né? Poder é Uhum. poder. Poder é É poder. bem difícil. Bom, Bom, aqui na lista a gente tem algumas menções honrosas também que falam de vários temas muito importantes. Muito importantes também. Mas principalmente eu vejo aqui que. Pelo menos eu vi o episódio de mais recente que lançou. E realmente, Pacificador. Eu vi aqui na lista e eu gosto muito. é Gosto muito demais da bom e série. tem muito dessa questão de. Voltando a Thunderbolts, né? Essa questão de uma certa depressão, mas questão de solidão, questão de. A importância da amizade, né? A importância de ter alguém ali com você, né? E essa questão de síndrome de impostor, de novo lá, a questão do Walker em Thunderbolts. O Pacificador tem muito isso. Sim. Então, tanto na Marvel quanto na DC, a gente tem exemplos de saúde mental, só que em formato de super-herói. E principalmente que eu vejo são pessoas que às vezes a sociedade tenta mostrar de um jeito em que, não, são pessoas que fazem o melhor para o seu país. Sim. O que é o melhor para o seu país? Não Né? é exatamente aquilo que o seu presidente está falando. Então é bem complicado essa questão você pegar o ideal de outra pessoa e não o seu, Exato. né? Tem muitas nuances nisso. Uhum. Na lista também a gente tem Miss Marvel junto com Homem-Aranha de Volta ao Lar, que é uma questão de amadurecimento, Jovens crescendo, né? jovens crescendo. Que Boyhood. boyhood, basicamente, isso. Porque, todo mundo passa por essa jornada, mesmo que não seja sei lá, dos seus 10 anos aos seus 18, você pode muito... Tem muita gente que tá amadurecendo aos 40. Também tem, Também tem, mas ainda assim, essas séries, filmes são importantes para mostrar todas as nuances, todos os tons de cinza do amadurecimento, né? Tem os momentos bons, tem os momentos ruins, tem os momentos da sua puberdade que é uma loucura, basicamente. Mas o amadurecimento é difícil, mas ainda assim é uma fase que todo mundo tem que passar. A gente chora no meio, a gente ri, a gente precisa de um abraço também. E amadurecimento é isso. O amadurecimento também já leva pra gente pra outro que tá aqui na lista que eu gosto muito, mas que o terceiro filme é sensacional. Não é nem que eu gosto, é uma obra-prima. Aquilo ali é lindo, lindo, lindo. Tô falando da trilogia dos Guardiões da Galáxia. Sim. Primeiro já é uma obra-prima, inovador, mas muito animado. O segundo começa ali a desenvolver mais conceitos, né, todo o arquétipo. E o terceiro fecha. Gente, nossa, aquilo me pega demais, porque não dá, não dá. Ele volta para um passado, ele visualiza outras coisas que tem que ter muito cuidado para falar, Uhum, né? sim. Ele fala de uma maneira tão esse olhar da solidão, né? Da solidão de você estar no coletivo.
Sim. Então, ainda assim que tava no coletivo, a dor existe lá, a cicatriz existe lá. Então, por mais que você tenha essa rede de apoio, isso não quer dizer que isso vai sumir. Não quer dizer que você nunca mais vai sentir dor. Uhum. As coisas acontecem, exatamente. Mas a partir da sua rede de apoio, você encontra um meio pra melhorar. O seu Exatamente. passado você nunca vai apagar, mas só que você encontra um meio pra melhorar. E quando a cicatriz voltar a doer, você vai ter uma rede de apoio, você vai ter gente lá. Sim. E pra fechar, nas nossas menções honrosas, temos Logan, que é sobre legado, né? E junta tudo isso, né, no final, que tem os seus traumas, tem as suas alegrias, tem família, tem perdas, tem amadurecimento, questão de saúde mental no meio também. Logan junta tudo isso, junta todo o legado que é esse personagem, mas é a nossa história também, né? Não necessariamente nossa de tipo, eu tenho garras e sou imortal. Não, mas é a nossa história de tudo que a gente já fez, tudo que estamos fazendo, como que isso vai se tornar um legado para as pessoas, como que a gente ajudou, né, as outras pessoas, como que isso vai ficar de legado para as próximas gerações. A próxima geração vai conseguir ser melhor que a nossa. Eu vejo que Logan, principalmente, ele vai para um lado de você conseguir compreender que, por mais que você faça tudo o que você quiser, por mais que você seja do seu jeito, o futuro é imbatível. Uhum. A gente não tá falando de alguém que vai ficar eterno. Ah, o Logan, ele é imortal. O tempo bate. As responsabilidades vêm. E é isso que o filme fala. Você tem que encarar essas possibilidades, o futuro é imprevisível, você tá lá. E principalmente, tudo que você fez, você tem que aceitar que as coisas acontecem. Não adianta você tentar ludibriar as coisas no futuro, encarar. Se você não resolveu isso antes, no futuro você vai ter que resolver. Então Exato. são várias questões, fecha muita coisa, mas o que eu mais gosto de Logan, eu vejo que é o modo como tudo é relacionado. Então ele tem um peso, ele tem uma culpa, não só dele, ele tem uma culpa coletiva, ele tem uma culpa pessoal, ele vem também de vários traumas. Então o Logan em si, ele é um resultado muito traumatizado, né? E ele é muito esse cara do faroeste, ele é o lobo solitário. E aí no final do filme ele não, né, você visualiza, pô, ele chegou ali num momento em que ele já tá com mais idade e tal, cuidando de alguém, Sim. cuidando do Xavier, né, que tem necessidades. O Logan, que não cuidava de ninguém, que fazia o que queria, que saiu por aí pelo mundo rodando e tanto faz. No final da vida tem responsabilidades. Exato. Que ele não fugiu quando foi necessário. Uhum. Então é importante ver tudo isso. Que o legado, ele vem, mas ele não vem só com as glórias. Ele vem com todas as coisas que você impacta diretamente. Sim. Né? Sejam elas boas ou ruins. Exatamente. Mas é isso, minha gente. Você que tá aí, todo canto aí, ouvindo a gente, vendo a gente, eu agradeço muito a companhia de vocês nesse episódio além do super, né? Porque nem todo super-herói é só tiro, porrada e bomba. Exatamente. Porque, afinal, os super-heróis são um espelho mais idealizado nosso, né? O nosso reflexo. E acho legal a gente discutir algumas coisas mais delicadas, mesmo nesse mundo espetacular que é a cultura pop. Justíssimo. E eu fico muito feliz de ter sido convidado para esse primeiro episódio. Ferro, foi muito bom a nossa conversa. Eu gostei muito de poder analisar esses outros pontos de vista. Eu tinha alguns e tal, mas você me abriu para outros pensamentos. Então fico muito feliz por você ter me convidado. Espero ser convidado mais vezes. E eu acho que é isso. É sobre a gente conseguir visualizar coisas diferentes e obras que são muito grandes. E que às vezes é muito mais do que a gente só vê. Né? Não Sim, é só tiro, porrada e bomba, foi o que você disse. Se você quer ver filme de Brucutu, veja o filme de Brucutu. Mas até o filme de Brucutu tem um porquê, né? exato. Então, Exatamente. Então é isso, minha gente. Eu fui Pedro Ferro, ele é Edu Garcia. Até a próxima. Até o próximo Pop nas Ideias. Valeu, falou, até mais.